Sejam muito bem-vindos ao episódio do ConstruCast de hoje. E o meu convidado é quem está por trás de uma das construtoras e incorporadoras que tem se destacado aqui no município de Mauá. Já são mais de 12 anos de atuação, com vários prédios construídos, os bairros queridinhos aqui são Vila Vitória, Parque São Vicente, mas já são muitos construídos. E o meu convidado de hoje é ele, Gleison, que responde pela parte comercial da empresa. Gleison, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter atendido o meu convite. Eu que agradeço pelo convite, estamos à disposição. Então tá bom. Eu vi a sua participação em um podcast certa vez e me chamou muito a atenção a história da escolha dos nomes dos empreendimentos. Então eu já gostaria de começar perguntando para que você conte para a gente de novo essa história. Como é que aconteceu isso, a escolha do nome dos empreendimentos? Na verdade, eu sou baiano, né? Mas eu vim para São Paulo com 2 anos, então eu sou paulista, né? Então, desde muito cedo, eu gosto de samba, né? Quem me conhece aqui de Mauá sabe, você me encontra nos pagodes da vida, né? Então, quando eu comecei os prédios, eu tive a ideia de precisava de um nome e a ideia foi colocar um nome de um samba. E aí a gente começou a fazer 1, 2, até 15, 16, e aí toda hora a gente tem que arrumar um nome de um samba novo para seguir. A história é isso aí. Então, tu começou ali na roda de samba, na roda de pagode. Isso. E quem era o Gleison antes da NZZ? O que o Gleison fazia? O Gleison era cabeleireiro. Praticamente esse mesmo período que eu estou agora na construção, eu fiquei como cabeleireiro. Fiquei 12, 13 anos. E eu comecei como ajudante de cabeleireiro, assistente, fui evoluindo, depois virei cabeleireiro, depois tive meu próprio salão no Tatuapé, muitos anos lá, e acabei vendendo depois porque a construção ela passou por cima, né, que ela ocupou muito mais minha vida do que antes. Então, ficou para trás, mas é uma coisa que eu tenho orgulho ainda. Até hoje, até o cabelo da minha esposa ainda faço. E a construção entrou como um hobby ou como um complemento de renda? Na verdade, no começo entrou como um complemento de renda. Na verdade, no começo eu queria só construir a minha casa, né? E depois eu falei, acho que dá para fazer mais uma para vender. Aí mais uma. Aí daqui a pouco eu vi que realmente aquilo era um negócio gigantesco, potencial enorme. E hoje em dia é uma coisa que a gente vai chegando aqui já próximo das 400 unidades já que a gente já construiu. Então, hoje superou todas as expectativas. E lá no início foi até quando começamos a conversar, né, sobre a casa que você tinha construído e chegou a morar. Depois dessa casa veio outra casa. Isso, tudo aqui no Parque São Vicente. E quando é que foi assim a virada de chave de vou construir um prédio? Na verdade, até como eu contei outra vez, na verdade foi meio sem querer, porque eu estava construindo sobrados, né? 1 ou 2 sobradinhos para negociar com alguns outros sócios, né? E eu estava numa fila de restaurante e eu vi uma conversa na fila de alguém conversando, falando sobre esses predinhos sem condomínios, que estavam fazendo um terreninho pequeno, que dava para fazer 9 unidades, que dava para fazer com 700 mil na época, uma coisa assim. Falei, pô, se eu vender os sobrados, acho que eu consigo fazer. E isso lá 12 anos atrás, 13 anos atrás. E por causa dessa fila, dessa conversa que eu ouvi, eu comecei a pesquisar, me inteirar, conversar com corretores, conversar com o pessoal de imobiliária para entender como que era o negócio e acabei entrando no negócio. E acabei pegando o primeiro terreno e fazendo o primeiro prédio. Na verdade, a conta do cara da rua estava totalmente diferente, porque, na verdade, de 700 mil foi para 1 milhão e 200. Mas isso aí é outra conta, né? Como tudo na construção, tudo, né? Que a gente precisa aprender. Mas a ideia que eu acabei pegando foi a ideia que me trouxe até aqui. E aí, até então, as casas ainda era Gleison. Isso. Quando é que surgiu a ENZZ? Nesse primeiro prédio. Quando eu fiz o primeiro prédio, 9 apartamentos, ali eu me vi obrigado a abrir a empresa, contratar contador, né, ter os funcionários. Aí foi ali que a coisa começou a se profissionalizar. Porque aí já mudou o patamar, né? Não dava mais para ser pessoa física. Aí já virou gente grande, né? Aí já foi obrigado. E uma dor de muitas pessoas é justamente na escolha e no acerto de sócios. Exato.
A sociedade que existe hoje é a mesma configuração do início? Não, mudou um pouco, mas não muito. Na verdade, eu comecei sozinho, abri, depois meu cunhado que estava fazendo comigo sobrado, ele ficou comigo um período, e depois já entrou meu sócio, foi meu professor de incorporação imobiliária, que é o Elton, e ele é meu sócio até hoje. Entrou mais o sócio dele na época também, o Silas, mas aí acabou saindo com o tempo o Silas, e o André saiu também, e ficou eu e o Elton, que estamos até hoje tocando aí. E aí já são mais de 12 anos, né? Que a empresa... Esse ano agora faz 13. Vamos ficar com 12, que é o número mais bonito. Mas é maio, né? Maio. Empresa. Isso. Então já são mais de 12 anos. Mais de 12 anos. E aí, vocês começaram, então, com as construções menores, né? Com os prédios chamados sem condomínio. E depois vocês evoluíram com recursos da Caixa Econômica. Quando é que vocês entenderam que era possível dar um salto maior? Na verdade, desde que eu entrei com a sociedade com o Elton, ele já era professor de incorporação imobiliária e plano empresário. Então, desde o começo, ele quis já preparar a nossa empresa para esse momento. Então, a gente veio preparando desde faturamento, notas, deixando a empresa toda regular para esse momento. Então, a gente ficou quase 4, 5 anos se preparando para isso, mas a gente já sabia isso desde o começo. Então, isso fez a gente avançar, se preparar, tirar o certificado de PBQPH, que é necessário, né, para Minha Casa Minha Vida, e todas as outras documentações, né, de balancete, todo aquele movimento que precisa. Né? Então, a gente se preparou para isso durante uns 4, 5 anos. Então, é uma coisa que a gente, desde o começo, a gente já queria. Porque o que faz a gente avançar em quantidade é tendo o banco como sócio nessa parte. E qual foi o maior desafio enfrentado quando você migrou de casa para prédio? Olha, na verdade, o maior desafio nosso hoje, ele tem sido o gargalo da mão de obra, que oscila muito, depende muito de como está o país naquele momento, né? Se a coisa está ruim, para a gente acaba sobrando mão de obra. Mas se as coisas começam a deslanchar bastante, a gente começa a ficar sem mão de obra. E mudou muito a mão de obra de 12 anos atrás para agora? Muito. Olha, só que, em contrapartida, você também acaba selecionando os melhores profissionais também. Então, às vezes, você faz com menos, você faz o mesmo serviço, mas com pessoas um pouquinho mais qualificadas, entendeu? Não com pessoas menos qualificação. Entendeu? A gente estava tocando uma obra aqui com 12, 13 pessoas. A gente está tocando com 7 e hoje está tocando igual. Então, quase a metade e a gente está conseguindo tocar. Lógico, um pouco mais suado, mas está saindo. E sai com um pouco mais de qualidade também. Porque o pessoal já está com a gente mais tempo. Foi aquele pessoal que ficou mesmo, né? Então, assim, o Gleison tem muito daquilo do copo meio cheio, meio vazio, né? Exato. Enquanto todo mundo reclama que tá ruim, tá escasso, que tá difícil construir, que o custo tá muito mais elevado, eu vejo que você já enxerga por um outro lado. Sim, tá escasso, tá mais difícil, tá mais desafiador. Porém, ainda existem profissionais qualificados que, claro, eles vão ter um outro preço, justamente porque hoje eles podem escolher trabalho. Uhum. Mas, por outro lado, você consegue enxugar também a equipe, fazer a mesma coisa. E é claro que essas pessoas vão acabar ganhando mais do que se tivesse muito mais gente ali no canteiro, né? Exatamente. Então, você consegue até melhorar um pouco... Até o ambiente de trabalho também, porque às vezes muita gente acaba tendo mais confusão, menos acaba mais reduzido, tudo fica um pouquinho melhor, entendeu? Até para mim administrar fica mais fácil, o pessoal do escritório. Então, como você falou, um copo meio cheio, meio vazio, né? Então, eu enxergo dessa forma, hoje, né? Mas isso é uma coisa que, vamos colocar, é uma coisa de primeiro mundo que vai acabar acontecendo no Brasil. É uma coisa que já acontece nos países lá fora, nos Estados Unidos principalmente, que é a escassez de mão de obra. Tanto é que praticamente toda a mão de obra dos Estados Unidos na construção civil, vamos colocar 90%, para não colocar 100%, vem da imigração, vem de pessoas de fora, porque eles mesmos não querem fazer esse serviço, entendeu? Então, do Brasil, vai acabar acontecendo a mesma questão. Acontece isso já na parte de, por exemplo, uma empregada doméstica, que é difícil você conseguir. Esses vão ficando mais difícil de você conseguir esse tipo de mão de obra. Então, acaba... Ou você paga mais para você ter o mesmo serviço, ou você fica sem.
entendeu? Então, eu acredito que é uma coisa uma tendência que veio para ficar. Não é uma coisa de uma onda agora que vai mudar. E a NZZ tem ficado de olho em formas de construção inovadoras, sem ser a alvenaria tradicional? Olha, eu sempre estou atento, eu vi várias formas que tem, né? Mas, na verdade, é uma importação de muita coisa que vem de fora também. Eu construo lá fora também, mas já estou fazendo 3 casas nos Estados Unidos. E a gente acompanha muito. Lá tem muito parte de madeira, muito parte estrutural também, agora que eles estão fazendo toda a base agora que é estrutural, e depois eles vêm com a madeira, por causa dos ventanias, furacão, etc. E eu acabo pegando muito essas coisas de fora. Mas aqui no Brasil ainda existe uma resistência muito grande em você mudar essa coisa. Entendeu? Imagina, o cara não vai aceitar um prédio aqui de madeira, é muito difícil, entendeu? Mas lá é super normal. Prédio de 6, 7, 8, 10 andares, a base é de concreto e em cima é de madeira. E vida que segue. E aqui é difícil você colocar isso na cabeça da galera, que tem a mesma garantia, que tem a mesma resistência, mas ainda existe uma resistência muito grande. Mas a gente está atento. Lógico, uma hora que surgir alguma coisa que funcione e a galera aceite, a gente está aí pronto para fazer. E é engraçado que é cultural mesmo isso, né? A Caixa tem atuação nas modalidades de construção para pessoa física, que é construir em um terreno próprio ou comprar o terreno e construir com recurso do banco, uma única casa, já é um outro modelo, né? E já são aceitos outros tipos de construção diferentes da alvenaria tradicional. Então, tem EPS, tem wood frame, steel frame, mas quando a gente fala isso para o cliente, ele ainda resiste. Algumas pessoas têm até um certo conhecimento, mas ele acaba optando pela alvenaria tradicional. Ele torce muito o nariz. Por exemplo, se você pegar um apartamento aí de 70 a 80 metros, que você fizesse a periferia dele de estrutural, parte de dentro você fizesse toda ela em gesso, que é o mais aceito aqui, você tiraria todo um peso de uma estrutura. Você imagina um prédio de 15 andares, o quanto de tonelada que você conseguiria tirar. Ou seja, a estrutura sofreria menos, os pilares poderiam ser mais reduzidos, a laje, tudo poderia ser bem menor. Reduzir o custo, reduzir o peso e, consequentemente, tentar reduzir o preço das unidades. Mas o cliente tem uma boa parcela que não aceita. Por exemplo, dentro do apartamento, fazer um drywall dentro do apartamento, dividir um quarto. Não, mas alguém vai ouvir. Mas você entende? Então, a gente precisa mudar primeiro a nossa cultura para depois a gente conseguir mudar realmente as obras, né? No meu ver, obviamente. Porque, pela minha experiência, eu já fiz alguma coisa assim parecida e sempre tenho essa resistência. Então, aí a gente prefere acabar voltando para o tradicional para não perder o fluxo de clientes que a gente tem. Talvez porque no começo o drywall era a opção pro jeitinho, né? Eu tinha um cômodo grande, então queria dividir ele ao meio. O drywall era ali a gambiarra mais próxima de uma alvenaria que a gente tinha. Talvez essa seja a crença, né? Pode ser. Mas agora, assim, pedindo desculpas por ter te julgado, porque sempre você tá nos Estados Unidos. Eu achei que você ia para passear, mas você está trabalhando lá também. Também. Apesar de que você não é do tipo de pessoa que deixa para aproveitar depois, é o durante, né? Mas diante de tanta complexidade da construção, diante de tantas alterações também, porque trabalhar com a Caixa Econômica não é fácil, uma vez que está totalmente ligada ao momento político-econômico, então tem horas que flexibiliza, tem horas que, né, fecha a torneira, abre a torneira, como nos apropriando da frase lá do Karate Kid, né? Um bota casaco, tira casaco o tempo todo. E fora as outras pressões de ter que lidar com fornecedor, com funcionário, com cliente, com corretor, né? Como é que o Gleison, na pessoa física, faz para lidar com tudo isso? Tem um hobby que você faça sempre? Olha, na verdade, não tenho muito hobby. O que eu gosto de fazer é caminhada. Quem me conhece vê sempre eu estou andando por aí. Eu gosto de andar. Às vezes eu ponho o meu fone ali e saio andando só para distrair um pouco a mente. É o que eu gosto de fazer. E final de semana, samba, né? Não pode faltar, né? Não pode faltar. Já levou samba lá para os Estados Unidos? Já levamos. Fizemos um aniversário da minha filha lá. A gente fez na praia, inclusive. Fez na casa dela também. Conseguimos achar um grupo lá.
A gente dá um jeito, né? Brasil, a gente sempre dá um jeitinho. Tem muito brasileiro lá, né? Tem muito, então... tem muito. A gente tem bastante amigo. E aonde tem uma rodinha ali, começa com 2, 3, daqui a pouco... Vixe, se você ver... Daqui a pouco, né, já junta bastante gente lá, né? Agora, dessas 400 unidades, já são quantos prédios construídos? A gente está indo para 16. 16 agora, mais o que a gente está lançando agora, 17, né? Lá no Parque São Vicente. Inclusive, quem quiser... Vamos falar daqui a pouquinho dele. E é verdade que cada prédio construído é como se fosse um filho? Sem dúvida nenhuma. Eu chamo o memorial de incorporação mesmo, né? Eu chamo de certidão de nascimento, né? Porque ali é realmente a certidão de nascimento que ali vai nascer os filhinhos, né? Vai nascer as matrículas, né? Então, realmente é isso. Com certeza. E é difícil desapegar quando vai entregar as unidades? Você acredita que eu não tenho apego nenhum? Nunca teve? Não, nunca tive. Nem no primeiro? Nem no primeiro, nunca tive. Nunca tive. Eu morei em um por uns 4 anos, mais ou menos. Mas porque eu quis fazer do meu jeito, quis testar como que era morar em apartamento, nunca tinha morado. E eu fiquei até um período bom lá, só saí de lá para ir para minha casa mesmo, que eu construí. Entendeu? E eu já estou 6 anos na minha casa. E agora eu já penso, meu pensamento já está mudando de novo, pensando já em apartamento de novo. Porque os filhos vão saindo, né? Vão todo mundo, só ficou um agora que está com 14, logo também. Então já estou pensando, porque a gente sempre pensa daqui a 4 anos, é um tempo de eu construir um prédio, então já estou pensando daqui a 4 anos. Se eu começar um agora, já posso pegar uma unidade para mim morar, de repente, né? Não, é porque quando eu gosto de pegar, para mim, eu gosto de fazer do meu jeito. Então, já está saindo, então aquela unidade ali, eu vou preparar ela para mim. Então, se eu for preparar, já pego ela do começo, entendeu? Então, é uma coisa que eu estou pensando aí. E de 16 prédios, né, quase 17, teve algum que... eu sei que, como você disse, né, um filho nasceu, dá orgulho, né, cada prédio levantado, mas tem algum projeto, pode ser casa também, algum projeto que, assim, deu muito orgulho? Você se orgulha demais de ter feito ele? Olha, eu tenho orgulho de todos os prédios que a gente fez, mas te falar o que me dá mais orgulho, na verdade, é quando eu passo por um prédio e eu vejo que os moradores estão cuidando do prédio. Que eu olho e falo, tá muito melhor do que quando eu entreguei. Porque você compra um carro hoje, antigamente pelo menos, né? Você comprava um carro, aí o que você fazia? Aí não vinha nem tapete, você coloca o tapete, aí você colocava um isso-filme, não é isso? Aí você vai melhorando ele, coloca um rádio legal, aí o carro fica sensacional. Você falou que carro bonito, né? E tem gente que vai andar com aquele carro, eu comprei assim e vou ficar com ele até o final assim. Ou seja, os 2 carros foram sair da mesma loja. Só que esse aqui vai estar mais conservado, porque o cara vai conservando, vai fazendo as manutenções, e esse aqui vai decaindo. Então, eu fico triste às vezes que eu vejo algum prédio que a gente fez que está do jeito que a gente entregou, não. Pior, porque depois de 7, 8, 9 anos, sem manutenção, ele se acaba. E qualquer coisa é assim. Então, às vezes, os condôminos, eles acham que a construtora ele vai ficar com você o resto da vida. E não é assim. Então, a gente tem que desmamar o mais rápido possível. O prédio tem que criar vida. Então, daqui a 1 ano tem manutenção de calha, de roof. É o condomínio que tem que fazer. Daqui a 2 anos tem que lavar a fachada. É o condomínio que tem que lavar, não é construtora. Então, às vezes, eles confundem garantia com manutenção. Então, isso aí que acaba desvalorizando o imóvel. Eu fui num prédio que a gente fez, sei lá, 4º, 5º prédio que a gente fez. Eu passei, um amigo mora lá. Eu passei. Cara, quando eu entrei na garagem, eu fiquei assim, boquiaberto. Lindo painel com os avisos. Fizeram um epóxi na garagem, pintadinho, tudo identificado. Um brinco, elevador, tudo limpinho. Você olha a fachada pintada, bonita. Às vezes, não é nada. Você coloca aquilo aí diluído em 10, 12 parcelas, vai fazendo de pouquinho. O prédio... Quando o cara vai falar assim, eu quero vender minha unidade, ele abre a boca e vende. Entendeu? Isso não é mérito do construtor. Isso é mérito do condomínio que cuidou da unidade. Então, eu não quero falar o nome do condomínio para não puxar o saco de um só. Mas o que eu vejo é isso. É quem cuida e quem não cuida. Os que cuidam, eu fico com orgulho. Os que não cuidam, eu fico com dó. Porque quem está desvalorizando, quem está perdendo valor,
são eles mesmos. Então é isso. Sim, inclusive o prédio que eu morava, que era perto da sua primeira casa, acabou encardindo a pintura, ficou muito próximo ali de construção do Rodoanel, de empreendimentos ali da MRV. Então, encardiu a pintura e a gente sabe o quanto o quanto desvaloriza, porque quando o meu vizinho foi tentar vender a unidade dele, as pessoas não vão olhar só o dentro, vai olhar o todo. Então, ficou muito mais fácil as unidades serem vendidas depois de ter pintado. E esses dias eu passei lá na frente e o prédio está pintado como se tivesse sido entregue esses dias, porque quem está lá cuida, quem está ali acaba zelando ali pela manutenção, né, que é do todo. Antes de adentrar a sua unidade, a pessoa vai comprar o que está fora. Exatamente. Então, o fora precisa chamar a atenção, né? Exatamente. E aí, Gleison, a NZZ, ela é conhecida hoje na cidade de Mauá por ser uma construtora flexível. Isso. Então, a forma que é tratado as vendas iniciais ali das unidades, né? Tem uma grande flexibilidade em relação de possibilidade de isenção de INCC, os valores são acessíveis, tem essa questão também de conseguir preparar o cliente para um repasse em momento oportuno quando a Caixa chama, né? E tem muitas pessoas que não conseguiriam comprar unidades de apartamentos com outras construtoras, seguindo o padrão do mercado, que não é um padrão errado, né? Sim, é o padrão. Mas é o padrão, mas que você optou por seguir de outra forma. Dessa maneira, dessa maneira, o mercado atrai pessoas que não conseguiriam comprar se fossem outras unidades. Então, dentro dessa situação, por exemplo, eu tenho certeza que volta para você mensagens de agradecimento, de pessoas que agradecem pela possibilidade, até porque você estando no comercial da construtora, você continua sendo muito acessível para os clientes, tanto os que estão comprando agora, quanto aqueles que já compraram. Teve alguma situação, alguma história de vida que você falou assim: é meu ganha-pão, eu trabalho com isso, mas isso faz tudo valer a pena, por ser mais que um propósito? Com certeza. Não é uma regra, com certeza, mas sempre tem exceções. Tem pessoas que a gente ajuda mesmo. O que a gente puder, se a pessoa tiver com disposição de fazer o negócio, quiser fazer acontecer, a gente mostra o caminho. Se a pessoa quiser trilhar, a gente vai trilhar junto com ela e a gente vai conseguir. Tive várias pessoas que não conseguiam comprar apartamento de forma nenhuma e a gente falou: você pode. E a gente mostrou o caminho e ela foi até o final e conseguiu comprar o apartamento. E depois é muito grata a gente fala: pô, bacana. Mas infelizmente, como na vida, existe também o contrário também. Existem pessoas que você ajuda, tudo, você acha que está fazendo um negócio, você fica tão feliz achando, e depois no final a pessoa ela é ingrata, entendeu? Mas é problema dela. A gente faz sempre, e eu sempre vou continuar fazendo, porque é do meu intuito. Se vem um agradecimento, ótimo. Se não vir também, paciência, não é uma coisa que eu vou, né? Mas existe os dois lados. Desde uma simples mensagem: Gleison, muito obrigado, que é suficiente. A cliente que vai no escritório leva um pedacinho de bolo pra gente, já aconteceu. Então, assim, a gente não está nem esperando, né? Porque a gente é um negócio, a gente está ganhando, a gente não está fazendo nada de graça. Mas a gente vê que às vezes a gente às vezes dá um a mais, né? Faz um esforço a mais para conseguir encaixar aquele cliente, minimiza aqui a parcela, joga mais para o final, dá uma, né? Explica para ele o que ele precisa fazer, o caminho que ele precisa percorrer. E é diferente, porque às vezes a maioria dos casos, 90%, o cara tem uma renda, o cara vai lá, paga o que tem que pagar e chega no final, você nem conhece o cara, não tem vínculo. Mas tem uma parcela que se cria um vínculo, porque se não fizer isso, você não consegue fazer o negócio. E porque é muito tempo também, desde a venda inicial ali, até a entrega das chaves, a reunião ali de implantação do condomínio, é bastante tempo. Assistência técnica depois, que são 5 anos de assistência, então a gente acaba conversando com um ou outro cliente que precisa de alguma
alguma assistência, né? E eu também ajudo nessa parte também. Então, acabo tendo esse contato com o cliente. Mas uma coisa que eu amo e eu acho que deveria ser o básico é a boa educação. Sim. Uma pessoa que é bem educada e conversa com você com educação, ela já tem 90% do caminho andado. Porque fica fácil de fluir a conversa, sabe? Tudo funciona, as coisas vão se encaixando. Agora tem aquele 0,1 que aí já fica difícil. Ainda mais nessa era de WhatsApp, que as pessoas acham que podem falar o que elas querem. Exatamente. A pessoa, eu estou pagando, tá, mas eu estou trabalhando, todo mundo está trabalhando aqui, então calma, eu vou atender você, eu tenho mais 400, que, né, todos são meus clientes, né? Sim. Então, estou atendendo todo mundo igual. Então, vou fazer o que falou comigo primeiro, na sequência, depois eu vou fazer o seu, a gente vai sequenciando e a gente vai atender todo mundo. É só ter calma. E nessa sua jornada de construção civil, qual é o papel do corretor como é que o corretor de imóveis contribui com o êxito do trabalho da NZZ? Quando eu comecei, primeiro prédio, vamos colocar assim, eu não tinha contato com nenhum corretor. Falar a verdade para você, era uma parte que eu não dava muito valor. Então, eu queria eu mesmo vender para meus amigos, vender na rua, vender para parente, sabe? Porque eu achava que tinha que ser isso, né? E, obviamente, que eu não obtive sucesso. Então, o sucesso que eu tenho hoje, a gente deve aos corretores. Hoje, a gente deve ter aí, sei lá, 30, 40, 50 corretores que trabalham para a gente. E eles são o sucesso de vendas para a gente. Então, hoje, essa porcentagem da construção do meu VGV pertence aos corretores, não me pertence. É um trabalho que eu não vou lá fazer. Eu não faço essa venda. Não, esse dia eu já botei na minha cabeça. Esse não é um dinheiro meu. É dos meus corretores, que se dedicam, que vão atrás dos clientes, que trazem as propostas. Meu papel é analisar e falar, está aprovado ou não, está aprovado ou não, precisa mexer aqui. Minha parte hoje é essa. Então, hoje, os corretores, eles fazem parte do meu VGV, é um percentual que é deles, é devido, porque eles me entregam resultado, entendeu? Então, meu conselho até para quem está começando, tem que ter um time bom de corretores, que confiem em você principalmente, porque já viram o seu trabalho, que confiam, vai vender de olho fechado o seu trabalho, porque confia no resultado. Então... E no início você queria vender para os seus amigos e tudo mais, mas porque você queria economizar o dinheiro da comissão ou não? Nunca foi esse o pensamento? Não, era de economizar, com certeza, e achar que o pessoal ia comprar a minha ideia, sim, sabe? E, na verdade, não. Um parente nosso, sim, vai comprar apartamento lá na China, depois. Vai comprar de todo mundo, menos de você. Porque não confia ainda, não, você acabou de começar e tudo mais. Então, A verdade é que depois que você está estabelecido, aí o pessoal vem te buscar. Mas aí já se passou 10 anos, 12 anos, aí se você não tiver os corretores que vão ficar sábado, domingo, feriado, na chuva, no sol, fazendo plantão, indo atrás de cliente, insistindo, mostrando o seu trabalho, indo nos prédios que você já construiu, mostrando como que é as coisas. Se você não tem esse time para você vender 50, 100 unidades, é difícil. Então, a gente já teve lançamento aí que a gente, em 20 dias, sei lá, vendeu 50 unidades. O que é isso? Isso aí, lógico que tem por trás, tem o trabalho, obviamente, né? Tem história, mas tem também o sucesso dos profissionais que estão trabalhando ali também. Acaba sendo uma equação que precisa estar equilibrada, né? Exatamente. Se hoje a NZZ anuncia um empreendimento e vende muito rápido, tem a credibilidade de 12 anos de história. Sim. E também tem o trabalho do corretor, porque ele vai atrás do cliente. Nem todo mundo está na rede social, nem todo mundo pega um panfleto no farol, nem todo mundo... Então, muitas vezes a gente tem que buscar mesmo esse cliente, né? Exatamente. E quando a gente fala de caixa econômica, a gente tem uma grande diferença no estilo de venda. Porque eu costumo dizer que para o corretor, o melhor dos mundos é eu te apresentar o cliente, te apresentar a proposta, você aceita,
assinamos o contrato, recebo a minha comissão e o que vai acontecer com esse cliente a partir daí não é um problema meu como corretora. Exato. Se ele vai conseguir financiar, se não vai, qual vai ser a situação econômica dele quando o empreendimento for entregue, não é um problema do corretor. Agora, no caso da Caixa Econômica é diferente, porque o corretor precisa ter cliente e cliente saudável. Claro que no seu caso tem a flexibilidade das pessoas que vão ser chamadas num determinado momento, outras vão ficar para um momento mais à frente, onde esse cliente pode ser preparado, por exemplo, mas via de regra é um cliente que precisa estar saudável já para o financiamento, para entrar esse financiamento na Caixa. Então, é um modelo diferente de negócio, né? Então, você tem que estar sempre andando perto aí de corretores que entendem do teu produto, mais do que vender o apartamento, que entende o teu produto e jogue junto, não jogue contra. Exatamente. Então, tem esse último empreendimento que a gente fez, que a gente lançou, do Alvorada, né? Que a gente preparou aquela parte de já mandando documentação, para a gente fazer uma pré-análise já, porque é muita gente. Se você pega ali 30%, 40% daquela e a galera tá tudo para baixo, você fica enrolado. Então, a gente fez essa triagem e agora que a gente está vendo nos financiamentos que a gente está saindo agora, que realmente valeu a pena fazer. Porque tá 80%, mais de 90% tá tudo redondinho, tá andando. Porque a gente fez essa triagem antes e se mostrou eficiente. E a gente vai seguir o mesmo modelo agora. Sensacional. Agora, puxando sardinha para o meu lado, porque eu falei do corretor, e a importância do correspondente bancário para o êxito do teu negócio. É outra questão que a gente sempre está junto nisso, já há muitos anos, graças a Deus, que o principal que a gente se complica é a primeira demanda, para liberar a primeira demanda para a Caixa, que geralmente é 10, 15 pastas, dependendo, e é necessário assinar todas no mesmo dia, todas na mesma agência. Então, é realmente um saco, vamos colocar assim. E se a gente não tem os parceiros certos que vão preparar, que sabe trabalhar isso, que sabe organizar isso, fica difícil para a gente conseguir assinar a primeira demanda. Lembrando que se a gente não assina a primeira demanda, a gente não recebe. E se a gente não recebe, a gente está duro. Então, é assim que funciona. Depois, lógico, passou a primeira demanda, a gente vai 1, 2 clientes aqui, 2 acolá. Então, pode assinar mais flexível, não é uma coisa que vai atrapalhar tanto. Mas sem essa primeira demanda, fica difícil. Então, graças a Deus, a gente tem essa parceria há muitos anos, tem dado certo. E agora já estamos preparando mais uma, né? Breve, semana que vem aí, mais uns 15 dias a gente tá assinando. Que tenha muitos. Acho que o que eu mais ouço de você é isso, tô duro. Duro. Tô duro. Exatamente. Eu falo, vou botar dinheiro na sua conta, não gasta. Você gasta tudo, tô duro, né? E nessa situação de Caixa Econômica, mais até do que essa situação de não ter dinheiro, é que essa demanda, a primeira demanda, você tem que cumprir cláusula suspensiva, Exato. né? Então, é um trabalho aí de vários meses, com custo também. Elevadíssimo, né? Tem preenchimento de documento que exige experiência técnica, mão de obra técnica, muito tempo investido também, né? Tempo também é dinheiro, muito tempo investido. Então, você assina o contrato com a Caixa Econômica e aí você tem as suspensivas que você precisa cumprir. Dentre elas, colocar clientes saudáveis dentro da Caixa assinando contratos de financiamento. Exatamente. Então, além do dinheiro que não sai, se você não fizer, você corre o risco também de perder tudo, né? Exato. E até hoje, eu tenho um único caso que não funcionou, que foi justamente por conta disso. Não conseguiu precificar, não conseguiu corretor, não conseguiu andar junto com o corretor que entendia, que não estava jogando a favor, estava jogando contra, porque a regra era cliente com documentação em ordem para financiar pela Caixa. A exceção era quem não tiver certo, eu não vou jogar fora. Se quer comprar, vai para um segundo momento. Só que houve essa inversão. A exceção virou regra e a regra virou exceção. Então, quando chegou o momento oportuno de repassar com o banco, não tinha unidades suficientes para colocar. Acabou perdendo tudo que tinha sido feito, não conseguiu cumprir as suspensivas. E a sorte, se é que eu posso chamar de sorte, é que a pessoa tinha recursos próprios para construir e, de fato, entregou o empreendimento. Mas e se não tivesse? Se não tivesse, estava enrolado. Porque ele já investiu toda essa documentação, que não é barato, seguros, que tu faz parte das suspensivas,
e toda a documentação e toda a chateação de um ano e pouco de trabalho. Então, por isso que é muito importante, tanto a parte de corretagem, de levantar a documentação dos clientes, fazer uma venda saudável e também depois da assessoria para fazer a documentação desses clientes e você conseguir levar esses clientes para a assinatura. Tudo tem que ficar muito claro na assinatura do contrato, saber que o cliente ele vai ter que ser chamado, porque às vezes algum corretor, um ou outro, que sempre tem uma exceção, ele não põe os detalhes para o cliente, ele não põe a cereja do bolo. Mas como a gente tem um contrato padrão, então eu falo para o cara, vai na página 3, vai na página 4, você vai ver lá. Então, se o corretor não te explicou, mas está lá, você assinou, você tem que vir, você tem que me entregar a documentação para a gente entrar com o financiamento. Porque esse financiamento é que vai entrar para o banco, que o banco vai disponibilizar para mim, em verba para mim continuar a obra. Porque senão não continua a obra, entendeu? A gente queria ter o dinheiro para construir uma obra, ou quem não queria e não precisar do banco, mas é aí que o banco entra. Você faz até uma certa parte, depois que eu falo, eu estou duro, porque a gente gasta tudo na obra, até o banco entrar. Quando o banco entrar, ele vai me dar dinheiro para mim terminar a obra. Terminou a obra, tudo, dividir para todo mundo, aí no final sobrou alguma coisinha, aí ela volta para mim. Mas nesse momento a gente só está gastando, a gente só está fazendo as coisas acontecer. Eu preciso mais que o cliente que a obra seja pronta. Eu preciso que ela esteja 100% para mim poder receber. Então, quando o banco vem e eu libero um prédio para o cara morar, é porque está tudo 100%. Porque todas as documentações exigidas foram entregues. Então, o cliente pode ficar tranquilo, ele fica muito mais tranquilo de uma obra financiada do que uma obra sem ser financiada. Porque ele garante que aquela obra vai ser entregue. Entendeu? Ela vai ser entregue porque é uma garantia do banco. Então, o banco não entra numa jogada para perder, né? Sim, eu costumo brincar que a Caixa Econômica falta pedir o exame do pezinho, né? Só falta isso. Pro incorporador, para as pessoas que estão por trás do CNPJ também. É. E saiu a BITSE, quer dizer que com a prefeitura tá certo. O projeto foi executado de acordo com a aprovação inicial. Exato. E depois o restante da documentação para a Caixa. Então, acaba sendo que o logotipo da Caixa Econômica no empreendimento valida aquele empreendimento, né? Toda a documentação já foi tirada ali, tudo já foi certificado. Exatamente. E aí, falando um pouquinho do pós-obra, quais são os desafios enfrentados pela construtora em 5 anos de garantia? Quais os mais corriqueiros? Os mais corriqueiros? Olha, parece brincadeira, mas assim, algumas coisinhas que a gente fazia que a gente não está fazendo mais. Por exemplo, a gente fazia aqueles apartamentos com quintalzinho, às vezes. O garden, né? O garden. Que é um aproveitamento, na verdade é uma sobra, dá uma garagem ali e o cara aproveita aquilo ali. Mas ali a gente teve muito problema ali com impermeabilização. Ah, mas não fez impermeabilização? Sim, a gente fez. Mas o prédio tem muita movimentação, principalmente no começo, né? Então, às vezes acaba rompendo ali a manta e começa a pingar na garagem. Então, piso de garagem descoberto, que na verdade são vagas descobertas que a gente imagina que o pessoal já vai cobrir, né? Porque ninguém vai ficar com a vaga descoberta, né? A gente pensa, o pessoal vai se reunir e vai cobrir. E a galera não cobre. E passa 5 anos, passa 10 anos, tá lá, descoberto. Então, você tem uma laje exposta a sol e frio, dilatando e comprimindo, sempre naquele processo. Então, você acaba tendo trinca, você acaba tendo vazamento. Então, a gente faz o tratamento, mas é uma coisa que, em definitiva, ela só vai ser sanado quando for coberto, né? Então, é esse tipo de coisa. Mais relacionado à impermeabilização, assim, que é uma coisa mais chata. E o que é que os síndicos chama a construtora no pós-obra que não é responsabilidade da construtora? Principalmente coisa de manutenção. Manutenção. Porque eles confundem, como eu estava explicando naquela hora, a garantia com a manutenção. Então, teve um prédio que a gente fez no Parque São Vicente. Mais de 8 anos que a gente entregou. O prédio está igual. E o pessoal nunca lavou a fachada. Falou, olha, essa monocapa não presta. Eu falei, não é, pô. Vocês a cada 2 anos, vocês já estão 4 lavagens atrasadas. Vocês precisam lavar a fachada. Não é um problema do material em si. Então, tem muitas construtoras aqui que usam monocapa, que quase todas, para falar a verdade, e eles praticamente meio que obrigam o pessoal a falar, ó, tem que lavar a fachada. O pessoal lava a fachada no outro dia que você volta lá, o prédio está novo. Novo, parece que pintaram o prédio e só lavou. Então, é mais coisa de manutenção que não é feito nos períodos
que o manual pede. Pintura, rufo, calha, elevador. Elevador, principalmente elevador. A pessoa pensa, mas é super caro o elevador. Sim, por isso que você paga a manutenção mensal dele, né? Então, a garantia das peças são de 1 ano. Apenas, não é 5 anos, igual todo mundo pensa. Só 1 ano. Passou de 1 ano, manutenção. Porque é uma coisa que é uma máquina. Então, todo dia tem alguma... queimou não sei o quê. Tem que comprar. Não é da construtora, entendeu? Portão, mesma coisa. Portão, é 1 ano de garantia o motor. Passou, manutenção. Porque você imagina quantas vezes abre aquele portão todo dia, né? Então, precisa fazer a manutenção. Então, é a confusão entre garantia e manutenção. Entendeu? Então, se o síndico ele debruçar em cima do manual, nas principais coisas, que não é longo também, e ele começar a perceber, e se ele fizer as manutenções no tempo correto, ele vai ganhar tempo e vai ganhar agilidade também lá no prédio, e o prédio vai estar sempre na qualidade. Porque ele não vai esperar dar uma chuva forte, igual essas que estão dando, para ele descobrir que o rufo descolou lá da caixa d'água e que vai vazar o telhado, e que vai cair água no elevador. Entendeu? Porque às vezes fala, tá vazando lá, mas não viu. Ou se é perto de algum lugar que tem árvore, por exemplo, e de repente caiu muito mato em cima da calha, entupiu a calha, vai transbordar. Então, tudo isso, se você está fazendo a manutenção preventiva, você vai acabar identificando. Então, é isso. Eu imagino, porque no prédio que eu morava, foi passando o tempo, então tem coisas que vai acontecendo desgaste natural. Por exemplo, o piso descoloriu as faixas que separam uma vaga da outra. E aí a síndica falava, vou chamar a construtora. Precisou fazer a atualização lá da vistoria do bombeiro. E aí o bombeiro pediu para colocar uma corta-fogo que não tinha. Vou chamar a construtora. Né? Teve que trocar o corrimão, porque o modelo que estava lá não era aprovado. Vou chamar a construtora. Só que assim, já tinha 8 anos E as regras vão mudando. De empreendimento construído. Exato, e as regras vão mudando. Ou seja, quando o construtor entregou, ele entregou aprovado. Você foi renovado daqui a 5 anos, entrou mais algumas normas que não tinha naquela época, um exemplo. Então, agora você precisa se adaptar. Tem que soltar a mão do construtor. Pode te dar uma orientação. De repente, você precisa de uma orientação. Eu conheço um profissional que fez aquilo, pode te orientar para seguir aqui agora, ok? Mas o compromisso que a gente tinha foi entregue. Foi entregue o AVCB, tudo ok. Porém, as coisas vão mudando e precisa se adaptar. Alguns entendem fácil, outros querem, como se diz, judicializar a coisa, entendeu? É o tempo de ir lá, conversar com o advogado, e o advogado correto, orientar ele e falar, não é isso. E você só perdeu tempo. Entendeu? Então, na maioria das vezes, hoje é tudo público. O Google, você pesquisou, a gente não precisa mentir. Você vai lá e pesquisa no Google, dá uma olhadinha. Entendeu? Vai estar lá a informação. Às vezes, né? Tem que saber pesquisar também. O ChatGPT também tá aí, mas também tem que saber perguntar, que saber. Né? O bom é que ele não induz. Ele não puxa sardinha para ninguém, né? Agora, como você mencionou aí no meio da nossa conversa, NZZ tá em pleno lançamento. Exatamente. Tá nascendo um filho, né? Isso. Tá na barriga ainda, porque não saiu o RI, né? Ainda não. Então tá para nascer. Tá para nascer. Parque São Vicente, que é um bairro que você gosta muito. Isso, estamos voltando depois de muitos anos. A gente ficou muito tempo aqui no Vila Vitória, Vila Cis, e a gente conseguiu, agora a gente está voltando para o Parque São Vicente, onde a gente começou lá, né? Então, um terreno muito bom, uma localização bem tranquila. São poucas unidades, mas vale a pena conhecer o projeto. Poucas unidades quantas? 29. Quantos dormitórios? 2 dormitórios. Quantas vagas? São 27 vagas. Quantos andares? 7 andares. A partir de quanto? 349 mil. Financiamento Caixa? Isso, associativo. Durante a obra com a gente, depois a gente chama para Caixa. Maravilha. E quem quiser? Só chamar. Ou o seu corretor de confiança também, porque exatamente. Tem várias pessoas trabalhando aí o empreendimento, né? Isso. Tem vários vídeos seguindo. E um bate-bola rápido, vou falar uma palavra e você me fala o que vem à sua cabeça. Vixe, família. Maria. Amor. Deus. Tudo. Profissão. A minha. Construção civil. Money. Brasil ou Estados Unidos? Brasil. Filho. Amo todos.
Um conselho para quem está começando hoje na construção civil? Começa devagar, vai se aprimorando, vai aprendendo, vai crescendo. Tem espaço para todo mundo. Desde que tenha responsabilidade e queira trabalhar com aquilo mesmo, só fazer isso. Uma frase. Vou usar a mesma frase que é a minha frase da minha vida. Nós somos arquitetos do nosso destino. Um livro. Um segredo. O Segredo? É um da capa marronzinha, né? Vermelha. Vermelha? É. Vou ler. Fica de sugestão, né? Gleison, 45 minutos de conversa. Opa. Quero agradecer muito por ter aceitado o convite. Sei que a sua agenda é corrida, tá sempre fazendo alguma coisa também. O intuito é demonstrar quem está por trás também da empresa. E a NZZ conseguiu conquistar um lugar, né, de autoridade, de respeito. É claro que, como você disse, é impossível, né, humanamente impossível agradar 100% das pessoas, porque por mais que nós façamos, tem gente que não vai ficar satisfeita, né? Mas tem conseguido alcançar um nome de destaque, já são 12 anos, muita gente confiando na marca, não só os clientes, mas os corretores que são os principais a acreditarem e quererem trabalhar, né? Porque hoje os profissionais também têm essa possibilidade de escolher com quem quer trabalhar e nós vemos que cada dia mais tem mais corretores querendo trabalhar porque confia e respeita a marca. E isso é resultado aí de um trabalho feito com muita excelência. Então, quero agradecer mais uma vez e deixar o espaço aqui para suas considerações finais. Eu que agradeço pelo convite, sempre que precisar, estou à disposição. É sempre bom bater um papo, trocar uma ideia, às vezes saem ideias, né? E a gente acaba, às vezes a gente quer ensinar, a gente acaba aprendendo algumas coisas novas e é sempre importante a gente estar atento a todas as coisas, né? Que a gente sempre pode estar aprendendo. Então, é isso, tá bom? E aproveitar para agradecer a todo mundo aí que está em casa, que está vendo a gente aí. Qualquer coisa, chama nas redes sociais ou na própria construtora, que a gente está pronto para atender vocês. Seu Instagram? É @GleisonRony. E da NZZ? NZZ, @NZZ. Tem lá. É isso aí, chegamos ao final de mais um episódio do ConstruCast. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, convide outras pessoas para se inscrever aqui no nosso canal e nos vemos no nosso próximo episódio.